É isso aí, a nossa convidada é a médica ginecologista Socorro Moraes, que veio falar sobre um tratamento desenvolvido para aliviar essa etapa, a chamada terapia de reposição hormonal. Seja bem-vinda ao nosso programa, Socorro. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui e prestar esse serviço à população, em especial às mulheres. Muito bacana, né? Primeiramente, eu queria saber, né, quando começam a aparecer os sintomas, realmente, os primeiros sintomas da menopausa. Isso é muito individual, né? Depende muito de quando a mulher teve a primeira menstruação. A gente sabe, pelos estudos, né, que a mulher tem em torno de 30 a 35 anos de vida reprodutiva. E que ela cicla todos os meses, e menstrua e libera um folículo e um óvulo e espera ansiosamente por uma gravidez, né? Que parece que o organismo feminino ele foi preparado mesmo para gestar. E aí depende de cada mulher. A mulher que menstrua mais cedo, naturalmente, ela vai ter uma menopausa mais cedo. A mulher que menstrua mais tarde, ela vai passar mais tempo e às vezes passa até dos 50 anos. Então, varia de mulher para mulher. Olha, se você tem alguma pergunta, se você quer enviar para a gente sua dúvida, né? Você pode entrar em contato com a gente no @TV Feliz, tá? Esse é o nosso Instagram. Pode mandar por direct, o pessoal todo vê aqui. A gente vê, a gente está com o celular, com aqui o ao tablet, vivo. Né? Sempre ligado, você pode mandar para a gente. Sempre surge uma dúvida, né? As mulheres sempre têm alguma pergunta. E a gente adora a participação dos nossos telespectadores, né? Tem também o nosso WhatsApp. Tem o nosso WhatsApp, você pode mandar se você está passando por esse processo, se você está pertinho, se você tem alguma pergunta, manda agora, 981056955, esse é o nosso WhatsApp, anota aí, 981056955. E tem também nosso telefone, né? Isso aí, 3234-3422. E qual é que é a importância dos hormônios para a saúde? Algumas mulheres, homens, algumas pessoas no geral têm dúvida, né? Então vamos deixar bem claro para o pessoal de casa entender de uma vez por todas, doutora. Os hormônios ele têm uma importância singular, né? O hormônio é vida. E ele impacta não só na nossa aparência física, porque hoje a gente se preocupa muito como nós nos apresentamos, né? Então, tem um impacto, sim, na aparência física, mas, sobretudo, na saúde biológica, desde o comportamento, dormir e acordar, disposição para enfrentar o dia a dia. E, assim, nós, mulheres, né, infelizmente, a gente tem prazo de validade. E daí, toda essa questão hoje, graças a Deus, avançou muito as pesquisas, né, os estudos avançaram e hoje nós temos um arsenal enorme de opções terapêuticas para vir a realmente contemplar não só as mulheres, mas também os homens. Eu hoje, a minha formação de base foi a ginecologia, mas hoje eu trabalho muito mais com nutrologia e medicina do estilo de vida. Muito bacana, né? E a reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? Olha, cada pessoa tem a sua indicação, cada mulher tem o seu tratamento. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que avaliar a saúde dessa mulher como um todo e definir exatamente o que é que vai ser melhor para aquela mulher, né? As pessoas que tiveram câncer, têm antecedentes familiares muito importantes em parentescos de primeiro grau, não é que o hormônio cause o câncer, mas ele faz o tumor crescer mais rápido. E assim, hoje a gente trabalha com hormônios bioidênticos, hormônios que são iguais àqueles que o nosso organismo produz. E isso diminuiu muito os efeitos colaterais que tínhamos anteriormente com o arsenal de hormônios sintéticos. Doutora, e a diminuição na produção hormonal na menopausa aumenta as chances do aparecimento de doenças? Ah, sim, com certeza. A começar pela maior de todas as doenças, que eu a considero hoje realmente uma verdadeira epidemia, uma pandemia no mundo inteiro, que é a obesidade, né? Então, a mulher, a partir dos 40 anos, 35 a 40 anos, quando começa essa diminuição desses hormônios, ela começa a acumular uma gordurinha na região abdominal. A gente vê mulheres que passaram a vida inteira magras, magérrimas, mas se ela continuar comendo o que ela comia quando tinha 25 anos, 20 anos, não fizer exercício físico, ela vai engordar sim. Às vezes acha que é magrinha, né? Fala assim, você tudo, né? Vou comer tudo, eu vou ser magrinha para sempre. Mas não, acontece com todas as mulheres. Como é que a gente pode falar? Essa estancada, né? Quando chega nos 40, o metabolismo né, não é mais o mesmo. Tudo é controlado a nível hipotalâmico, né? Do sistema nervoso central. Então, se esse hipotálamo está desregulado, naturalmente, esta mulher vai gastar menos energia para fazer as mesmas atividades que ela fazia anteriormente, e essa energia que sobra será acumulada sob a forma de gordura. Socorro, agora eu gostaria de saber qual é a finalidade realmente da reposição hormonal nessa fase.
Olha, sobretudo devolver a qualidade de vida às mulheres e aos homens, né? Mas as mulheres, por ser mais estudada e por procurar mais os serviços de saúde, e estar mais antenada, na maioria das vezes, com os acontecimentos com o seu organismo, elas são mais focadas, não é? Mas, assim, a gente nem fala muito hoje em reposição, a gente fala em modulação, é a gente ver o que é que aquela mulher tem de base e, em cima disso, a gente fazer uma programação para devolver ou para melhorar aquela situação hormonal. Então, implante hormonal são opção de tratamento? É uma das. Uma né? das, Nós temos... hoje, os estudos já estão consagrando que a boca não é o melhor lugar para se fazer hormônio. Por quê? Porque um hormônio, para sobreviver ao pH ácido do estômago, ele precisa naturalmente ele ser um hormônio sintético. E a gente tem que fazer uma dose 10 vezes maior para que essa dose consiga chegar nos órgãos-alvos. Então, assim, a tendência hoje é abolir a via oral para fazer a modulação hormonal e utilizar ou a via transdérmica, sob a forma de géis, ou a via subcutânea, que seriam os implantes hormonais. Eu queria que você explicasse mais quais são os hormônios utilizados e trabalhados nesse tratamento. Olha, hoje a gente tem uma opção terapêutica enorme, mas a gente tem os mais importantes na mulher, que é o estradiol, a progesterona e a testosterona em mini doses, mas nós mulheres precisamos de um pouco de testosterona. E temos também o cortisol, que é também um hormônio muito importante. Ele nem pode estar alto demais, nem baixo demais. Ele alto demais, ele é pró-inflamatório, vai mexer com o pH sanguíneo. Se ele estiver baixo demais também, ele diminui a nossa disposição para as atividades, aquele cansaço, aquela falta de vontade, de energia, muito comum nas mulheres, as que fazem uso continuado também de anticoncepcionais hormonais, porque eu costumo dizer que a mulher é penalizada de todas as maneiras. No período em que ela pode, né, usufruir dos hormônios, ela tem que bloquear porque ela não quer engravidar, né? E aí, depois que ela atinge a maturidade, ela precisa desses hormônios e não tem, a gente tem que dar de fora para dentro. E aí os implantes, eles aparecem realmente como uma opção terapêutica extraordinária, porque nós vamos estar usando exatamente a via biológica. É como se a gente pegasse um pedacinho de um ovário de uma mulher de 20 anos e colocasse debaixo da pele de uma mulher de 45, de 50, de 55 anos. Doutora, existem contraindicações ao uso da reposição hormonal? Existe. Conforme eu já coloquei anteriormente, as sobreviventes de câncer e as que têm antecedentes familiares em primeiro grau para câncer, essas mulheres têm que ser muito bem estudadas para que realmente o profissional que fizer esta opção em parceria com a paciente faça uma opção que seja verdadeiramente para melhorar a vida desta mulher. E agora a gente vai conferir algumas fotos para a doutora Socorro comentar junto com a gente. Então, essa é uma das vias de administração dos implantes hormonais. Esse aí é até um muito conhecido, é o Implanon, né, o nome comercial. Aqui não há nenhum conflito de interesse, mas assim, é feito, historicamente ele vem sendo utilizado já há mais de 20 anos no mercado e ele é utilizado também com o objetivo de anticoncepção. Mas assim, a gente tem várias vias de administração, nós temos esta, que seria na face interna do braço, e temos também na região superior das nádegas, né? Que eu acho o lugar mais adequado, porque não fica essa visão, olha aí, é uma outra possibilidade, e essa é a via que nós mais usamos, né? Então, a gente estuda a paciente, vê o que é que ela tem de hormônio ainda, e aí a gente vai repor exatamente o que ela precisa em microdoses. Nessa área da medicina, o menos é mais. É importante a gente falar sobre isso, né? Quando é que a mulher deve começar realmente esse tratamento? Olha, eu faço uma avaliação, isso aí é o implante, né? Um dos, esse foi desenvolvido por um médico brasileiro, que é o professor Elcimar Coutinho, né? E aí ele é como se fosse um capilar de silicone, igual ao silicone que a gente utiliza nas próteses mamárias. Então, em relação à questão da definição, ou a outra visão do implante hormonal, a gente tem que estudar essa mulher inteiramente, afastar todas as contraindicações e indicar a melhor terapia para ela. Doutora, e tem uma pergunta aqui, deixa eu ler para você. Cadê? Com o implante hormonal é possível prevenir a osteoporose e as doenças cardiovasculares? A pergunta da Elaine de Tirol.
Ah, Elaine, sim, com certeza. A osteoporose, ela decorre da deficiência do estradiol, e aí o cálcio não consegue entrar para dentro do osso. Esse osso começa a aparecer a osteopenia, que já é a diminuição da massa óssea, e evolui com verdadeiros buracos dentro da estrutura óssea, que precipitam o aparecimento das fraturas. Olha, eu fiquei curioso para saber se o procedimento, né, para realmente implantar é simples. Como é que é Sim. feito? É um procedimento extremamente simples, em que a gente faz no próprio consultório, fazemos uma anestesia local, usamos um trocáter, eu acho que tem uma das fotos que mostra, se eu não me engano, o trocáter, que é tipo uma pistola, e a gente, numa única punção, a gente já consegue estar fazendo essa introdução desse implante. E existe um tempo determinado para ser mantido o tratamento, doutora? Ah, sim. Temos implantes que duram de 6 meses a 1 ano e até 3 anos. Muito bacana, né? A gente está tirando várias dúvidas aqui com a doutora Socorro, ela é ginecologista e está falando sobre tratamento hormonal, né? Se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Tem também o nosso WhatsApp, 981056955. Manda sua pergunta que a gente responde ao vivo, né? Já tem pergunta aí, Luísa? É isso aí, olha. O tratamento, cadê? Não. O tratamento tem por finalidade aliviar os sintomas e não cessar o processo da menopausa? O objetivo é cessar, em parte, a evolução do envelhecimento glandular desta mulher e cessar os sintomas, porque o professor Elcimar Coutinho, que é um médico brasileiro, um homem que introduziu essa terapia no Brasil há aproximadamente 20 anos e que foi um divisor de águas na minha vida profissional, né? Ele costuma dizer que na menopausa é menos tudo, né? É menos alegria, é menos vício, é menos desejo, é menos libido. Então, a gente vai, na terapia hormonal, devolver exatamente essas necessidades da mulher. E no caso das mulheres que retiraram o útero, né? Quais são os hormônios que ela vai receber? Conforme eu disse, isso é bem individual, mas as mulheres que não têm mais útero, a gente normalmente, se ela não tiver alteração do ritmo do sono, a gente entra somente com estradiol e testosterona, suprime a progesterona. A progesterona é um hormônio fantástico, assim, embora alguns colegas médicos não gostam dele, pela retenção hídrica que provoca nas mulheres. As mulheres não querem isso, não querem, né, na segunda fase do ciclo. Mas a progesterona, ele é um indutor de sono maravilhoso. A mulher sem progesterona, ela fica com o sono afetado. Doutora, e muitas pessoas têm medo, né, dos tratamentos hormonais. Há motivo para temer esse tipo de tratamento? Olha, até a classe médica tem. Isso foi resultado de um estudo que foi interrompido em 1992, né, feito em enfermeiras americanas, que se observou que pelo menos 30% desse grupo desenvolveu algum tipo de tumor. Mas, assim, naquela ocasião, em 1992, nós não tínhamos ainda os hormônios bioidênticos. Foi feito com hormônio todos sintéticos em mulheres obesas e que realmente elas talvez já tinham esse tumor e aquele hormônio fez aquele tumor crescer. Entendi. Lógico que, assim, a gente tem que avaliar essa mulher e fazer uma decisão com muita responsabilidade profissional e conhecimento médico. E cada caso é um caso, né, cada doutora? caso Tem é um que caso. lembrar isso, né? Isso. A gente recebeu mais perguntas aqui das nossas telespectadoras. A Neuma, de Cidade Esperança, ela disse que fez esterectomia aos 25 anos. Hoje ela está com 62. Ela disse que sente muito calor. Ela precisa fazer a terapia hormonal? Doutora, tem isso, né? O pessoal já liga o calor, a menopausa, aproveita e explica um pouquinho, né? Um dos sintomas que, assim, porque se tornou muito popular, que os sintomas vasomotores têm uma correlação muito forte com o aparecimento da menopausa. E, de fato, sim. Né, que a gente chama de sintomas vasomotores, que é esse calorão, onde você está num ambiente e ninguém sente calor e só aquela mulher que está ou na transição menopáusica ou na pós-menopausa está sentindo aquele calor, é pela vasoconstricção dos vasos. Então, os vasos sanguíneos, pela deficiência do estradiol, eles, no momento, sem avisar, eles se fecham e a mulher tem aquela sudorese, aí perde a escova do cabelo, fica com a pele brilhando, enfim. E é extremamente desagradável. Então, com 62 anos, retirou o útero, certamente deixaram os seus ovários, e aí você hoje ainda tem os sintomas vasomotores, que é o calorão. Precisa ser realmente avaliada por um profissional da ginecologia ou da endocrinologia feminina. Olha, tem outra perguntinha aqui, de Ponta Negra, ela está falando assim,
Estou com 56 anos, há 3 anos não menstruo. A pele está muito envelhecida e ressecada. Isso é decorrente da menopausa? Me fala quem é o nome, por favor. Está aqui no WhatsApp, mas não tem o nome. Se puder mandar um nome para a gente saber. Mas ela é de Ponta Negra e está com essa dúvida, doutora. Olha, querida, realmente, na medida em que nós vamos estar envelhecendo sempre, com ou sem reposição hormonal. Lógico que sem fazer esse tratamento, o envelhecimento é muito mais rápido, né? O colágeno que a gente vai formar é um colágeno que não tem elasticidade, é como aquele elástico que perdeu a capacidade, né, de você puxar e ele voltar. Então, a gente produz um colágeno chamado de elastose. E o processo realmente de envelhecimento é muito mais rápido. Mesmo que a gente tome água, mesmo que a gente faça colágeno, que todo mundo... Ia perguntar isso, o colágeno pode ajudar? Pode ajudar. Ajuda não só a questão do envelhecimento, mas também as articulações, né? Nós temos colágeno nas articulações e com o envelhecimento tende a ficar essa articulação mais enfraquecida. E aí o colágeno, aí eu recomendo fazer doses acima de 10 gramas, de preferência em jejum, para que a gente tenha... Respondida a pergunta da Naína, ela mandou agora aqui. Um beijo, espero que você tenha sido... A gente tem mais perguntas aqui, ó. Mais? São perguntas até parecidas, né? Acho que muita gente acaba tendo a mesma dúvida, né? A Graça tem 36 anos, ela é das Quintas, e ela disse que fez esterectomia aos 33 anos. O que ela pode fazer para repor? Então, a primeira coisa é saber se seus ovários foram mantidos, né? Porque a esterectomia, ela pode ser panesterectomia, a esterectomia total, em que a gente retira útero, trompas e ovários em bloco, ou se tira só o útero. Se tirou só o útero, é só fazer a dosagem no sangue dos hormônios e ver efetivamente se está precisando fazer a reposição de algum deles. Interessantíssimo, várias perguntas, né, sendo respondidas aqui. Ainda dá tempo, produção, para fazer mais perguntas, o pessoal mandar? Olha, tem mais uma aqui. O tratamento de reposição hormonal pode ser realizado para outros fins, fora esse da menopausa, doutora? Olha, hoje os hormônios está na agenda, né? Está na agenda das pessoas que fazem atividade física, e aí a gente pega aquela moçada com 20, 21 anos, 25 anos, querendo fazer uso indiscriminado de anabolizante, de testosterona. Como nutróloga, a gente acaba atendendo homens, embora eu fui treinada a vida toda para atender mulheres, atendo homens, mas um foco muito limitado. Mas, assim, a gente precisa ter como base a saúde do nosso cliente, do nosso paciente. Então, não podemos sair fazendo hormônio indiscriminadamente para todo mundo, né? A gente tem que ver exatamente a necessidade individual e fazer o melhor para restaurar a qualidade de vida do nosso paciente. Muito bacana, a gente tirou várias dúvidas aqui com a ginecologista Socorro. Está falando sobre tratamento de hormônios, né? Então, se você, mulher, está passando por essa fase da menopausa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui. Olha, a gente já recebeu mais uma pergunta aqui. A Maria Furtado, de Jardins das Rosas, ela diz que vai fazer 61 anos e tem osteoporose avançada. Ela corre risco de ter alguma complicação? Dona Maria, a senhora realmente, infelizmente, perdeu parte do seu osso, já tem osteoporose avançada. O risco, além de todas as questões que perpassam a deficiência hormonal, tem que evitar quedas, né? Tem que evitar quedas porque corre o risco de ter fraturas. E fratura de cabeça de fêmur é um dos fatores complicadores do envelhecimento e pelo menos em torno de 40% a 52% das pessoas, infelizmente, vêm a falecer. Muito obrigada. A gente conversou aqui com a médica ginecologista Socorro Moraes, tirou várias dúvidas, né? Ela veio falar sobre o tratamento desenvolvido para aliviar essa etapa chamada terapia de reposição hormonal. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E quando precisar, eu acho que isso é um serviço de utilidade pública que a gente tem que estar prestando. Muito obrigado pela sua participação e volte trazendo outros temas também, sim, tá? Voltarei sim. Viu que tem muita pergunta, né? Isso é um tema que interessa. Com certeza.